Olá, pessoal. Me chamo Laís Marambaia, sou fonoaudióloga e faço parte da Singular Medicina de Precisão. Estamos aqui hoje para iniciar mais um podcast Papo Singular. E hoje vamos falar de um tema extremamente importante que ainda gera muitas dúvidas. Criança tem reumatismo? Quando a gente fala sobre as doenças reumatológicas, muitas pessoas pensam que acontecem em adultos, mas elas também podem ocorrer na infância. E esse olhar cuidadoso, atencioso e mais preciso pode favorecer um prognóstico melhor para essa criança que apresente ou não esse reumatismo. Sendo assim, hoje estamos aqui com um time de especialistas que compõe a Singular Kids e Teens. Sejam todas bem-vindas, doutoras. Estamos aqui hoje para fazer uma troca muito legal. Mas antes de iniciar, se inscreve no nosso canal para receber mais informações e conteúdos de relevância, tá certo? Doutora Amanda, pode se apresentar, falando um pouquinho sua trajetória, com o que você atua. Fique muito tranquila, que vai ser um bate-papo muito legal e interessante para a gente. Olá, eu sou Amanda Cardoso, eu sou neurologista pediátrica e eu atuo na Singular Medicina de Precisão. Meu nome é Ângela Taguchi, eu sou pediatra, intensivista pediátrica, também atuo na Singular e também no Hospital Santa Isabel, na sala das clínicas, como intensivista pediátrica. Eu sou Vanessa Almeida, sou reumatologista pediátrica, atendo na Medicina Singular e Kids e também sou preceptora e assistente no Hospital Irmanduz. Perfeito. Então vamos lá iniciar. Gostaria de iniciar com a doutora Vanessa, entendendo um pouquinho o que significa esse termo reumatismo. O que ele representa? Representa uma única doença? Explica um pouquinho para o pessoal que está chegando agora. Então, eu acho bem importante, inclusive, a gente estar aqui falando disso, porque existe um mito de que reumatismo é uma doença, né? E, na verdade, o reumatismo, o famoso reumatismo, é um grupo de doenças. Então, tem doenças que são autoimunes, autoinflamatórias, são um grupo de doenças que pode se manifestar de maneiras diferentes e acomete tanto criança quanto adulto, embora a gente tenha esse mito aí de que reumatismo é doença de adulto ou de pessoa mais velha. Mais Não, idosa, né? exatamente, crianças também, infelizmente, né? Sim. Doutora, muitas famílias às vezes se surpreendem quando é falado, né, quando é dito que uma criança ela pode ter essa doença reumatológica. Por que que isso acontece? O que a gente percebe é justamente essa falta de informação mesmo, de imaginar, né, que uma doença aí crônica possa também se manifestar numa criança, né, que está ali começando a vida. Então, assim como um adulto que tem hipertensão, que tem diabetes, e ele vai ter que acompanhar, e falando de doença crônica, certo? Que vai ter que acompanhar mesmo que tenha controle da doença, no Sim. caso das doenças reumatológicas em crianças, por mais que a gente possa alcançar esse controle de doença, é uma criança que vai ser acompanhada aí do início da vida até o final. Eu acho que é uma dificuldade, né, que as pessoas têm em associar o reumatismo na pediatria, né? Quando, na verdade, é um termo muito associado só para o adulto. Ah, eu tenho reumatismo. Até o idoso, principalmente, né? Acho que Exatamente. ainda eu digo. Só que as doenças que acometem as crianças, eu acho que, né, Vanessa pode falar melhor, é um pool diferente das doenças que acometem os adultos. Então, Sim, acaba que, como é mais prevalente nos adultos, acaba tendo essa Exatamente. associação, né? Não acredita-se que a criança também possa ter, né? quais são os principais sinais que é possível a família, né, a pessoa ali que não tem talvez o conhecimento do que é o reumatismo, que elas podem observar no dia a dia? E se vocês, na prática clínica de vocês, né, também observar, se já observaram ou até mesmo já tiveram algum paciente que apresentou alguma questão, alguma queixa, né? Porque o que muito acontece, eu vejo assim, é que ou vai quando já sabe, ou quando tem alguma coisa, primeiro passa no pediatra, né? É assim, Exatamente. de modo geral, não só o reumatismo. De Aham. forma geral, né, o mais comum são as dores articulares, né, que chamam mais a Entendi. atenção, mas podem ser uma série de sintomas associados, podem ter queixas, dermatológicas também, que Exatamente. pouco se fala, né, que podem ser Sim. sugestivas de um reumatismo, pode ter, uma série de Exatamente. queixas que se Co- associam. Como eu disse, né, o reumatismo, que é o famoso reumatismo, e que é um grupo de doenças, vai depender de cada doença, mas como a Amanda falou, a dor articular é o mais
assim, o mais comum, porque a nossa doença mais prevalente é a artrite Sim. idiopática juvenil, que é uma artrite crônica, mas alteração de pele, feridas aftas na boca, febre persistente ou febre recorrente que não tem explicação, Sim. é, queda de cabelo em grande quantidade, cansaço, a fadiga é um sinal, né? Também pode ser um sinal, na verdade, de doença reumatológica. Então, acho que esse E eu será. acho que o mais importante, antes de ir no especialista, é o pediatra geral observar esses sinais e tentar juntar. Então, geralmente, as doenças reumatológicas, elas não vêm com sintomas isolados. É muito Uhum. raro, só uma Sim. dor articular, só uma lesão de pé. Então, é uma dor articular com a pele estranha, com uma pele persistente, uma criança que não ganha tanto peso. Então, geralmente, a doença multissistêmica, que pode acometer o corpo todo, Sim. tem uma criança que manifesta mais de um sintoma muitas vezes, né? Então, é difícil ser isso. E é uma dor diferente da dor que as crianças geralmente têm, que é a dor de crescimento. Ela é mais persistente, vem mais com rigidez. Pode ser E dor em associada criança. a edema, né? A um Ao inchaço da inchaço. articulação. E dor em crianças, às vezes é difícil a gente perceber, né? Que nas crianças pequenininhas, às vezes é não andar, é não Exatamente. correr como as outras E tem crianças. família que às vezes não tem Ficar essa mais percepção, essa até para onde percepção. ir, o que pode ser, né? Então, até a nossa pergunta, quando a gente pergunta para os pais, Aham. não é só perguntar como é a dor da criança, né? Então, a criança está conseguindo correr, está conseguindo andar, está Exatamente. conseguindo subir escada, porque isso pode dificultar as atividades diárias, corriqueiras do dia a dia da criança, né? Até porque, embora a dor seja a queixa mais frequente, eventualmente nas doenças reumatológicas, a criança tem artrite, que é o inchaço, a limitação da articulação, a rigidez, sem dor. Então, às vezes a criança também não vai queixar, ela vai mancar. Isso, O pai e a mãe exatamente. podem observar ali a diferença na forma de andar, uma limitação na hora de fazer alguma atividade. Ah, não, brincava e agora já não consegue fazer a atividade que conseguia normalmente. Então, Exato. a observação aí desses sinais são bem importantes para chegar ao diagnóstico. E como pediatra geral, a gente também pode suspeitar quando algum exame laboratorial vem alterado, mas não se encaixa no que a gente está pensando, que sai algo mais raro, algo mais E esse é um diferente. ponto muito importante, doutora. A gente até falou em um episódio anterior sobre o teste do pezinho ampliado, essa importância e consciência dos profissionais, que muitas vezes não é da área reumatológica, mas de entender todo o contexto, né? Esse raciocínio clínico do que indicar, como orientar essa família e direcionar. Porque às vezes no dia a dia é tudo mais corrido. E esse olhar atencioso para uma determinada questão até muda todo o prognóstico daquela Sim. criança. Exatamente. E existem muitas queixas, às vezes, na perna, né? Sim. Que eu acho que é o mais comum, né? Que chega Muita. assim também. Muito. E pensando nisso, né? Quando existe essa suspeita, como é que é feita essa investigação? Existe algum exame específico? Existe algum tratamento? Como que funciona isso? Explica direitinho para o pessoal que está assistindo. Então, isso é interessante dizer porque, como eu já disse, eu vou repetir porque eu acho que é importante ficar frisado, marcado. O reumatismo não é uma doença, é um grupo de doenças. Então, vai depender da suspeita que a gente tem, tanto a investigação quanto o tratamento. Porque às vezes tem aquele mito, né, de achar que o corticoide trata tudo. E não, na verdade, o corticoide é só uma ponte para a gente chegar à medicação necessária para a doença específica. Então, se for uma artrite idiopática juvenil, que eu já citei, o tratamento é um. Se for um lúpus, o tratamento é outro. Se for uma dermatomiosite, o tratamento é outro. Então, vai mudando de acordo ali com tanto a investigação quanto o tratamento de acordo com a doença específica. Pensando nessas condições, né? Uma criança que apresenta algum tipo destes citados, o que é que pode impactar na rotina dessa criança, no dia a dia? Desde a escola ou brincar, o que impacta e como impacta, assim, acho que é importante a Eu acho família. que depende muito da manifestação que ela apresenta, Perfeito. né? Então, tem crianças que se manifestam com uma inflamação no olho, que a gente chama de uveíte. Tem crianças que se manifestam com dor articulares, então limita as atividades corriqueiras, brincar, subir escada, pular, como a gente já falou no dia a dia delas. Então, acho que depende da doença, da manifestação e do tratamento, né? Então, às vezes a criança sofre alguns efeitos colaterais, infelizmente, ao tratamento, depende da gravidade da prestação da doença. E eu acho que o mais importante é a gente tentar intervir para chegar num controle rápido, que são doenças de controle,
que a gente consegue controlar de uma Isso é forma interessante, a adequada, pessoa que, né? né? Então, é para que a criança tenha menos manifestação e menos sintomas colaterais do que pode acontecer. Também pensar que são doenças crônicas, né? Então a gente tem que ter um olhar mais atencioso a como essa criança está reagindo ao diagnóstico, que dependendo da idade da criança, ela já entende que ela tem uma doença crônica, como ela lida com isso, o que está impactando na vida dela, se está voltando muito ao colégio, se está deixando de conviver com os colegas por conta da doença. Então eu acho que a gente tem que olhar também para essa parte emocional da Exato. criança de uma forma geral. Porque doenças crônicas, né, são Que um Pra peso, sempre, né? e muitas dessas vezes peso acomete já. adolescentes também, né? Exato. Então, a Especialmente depender, né? meninas, né, Meninas, então, com lúpus que estão ali isso. nessa transição de entender o corpo, o próprio corpo e passar por todos esses desafios de ter um diagnóstico, Sim. que muitas vezes não é fácil, né? Às vezes tem a saga diagnóstica também, né? E, Passa por muitos especialistas até chegar num diagnóstico correto. e eu acho que o nosso objetivo aqui é justamente esse, assim, difundir informação para que o diagnóstico seja dado cada vez mais precoce. Exato. Quanto mais precoce o diagnóstico é dado, antes a gente começa a tratar, menor tende a ser a repercussão aí na qualidade de vida dos pacientes. Então, o nosso objetivo enquanto reumatologista é realmente permitir e ajudar que aquela criança, aquele adolescente desempenhe todas as suas funções. A gente quer que ele vá para a escola, que ele faça faculdade, que ele faça o esporte, porque às vezes tem também essa preocupação. Os pais acharem, não, se tem uma doença crônica, não vai poder fazer. Não, pode. E O que a muitas gente vezes até precisa é tratar limita, para né, ele doutora? poder. E às vezes até Às limita vezes aquela deve criança fazer, fica... na verdade, né? Inclusive, É, exercício físico é o que ajuda demais na Exatamente. informação, entendeu? É que não pode, Então, isso é deve. bem E aí a importância de toda a equipe necessário. multi, né? Sim. Porque a depender da doença que irá comer, tá? A gente consegue intervir melhor. Então, tem Exatamente. doenças que dão alteração na deglutição, vem o papel da fono, tem doenças que dão fraqueza, o papel da fisioterapia nesse momento, tem doenças que dão alteração oftalmológica, então o oftalmo tem que ajudar nesse Exato. controle. Pensar também no psicólogo, No né? psicólogo, são No doenças papel do crônicas, psicólogo. né? Nessas Uhum. questões de corpo e tratamento, são crianças que precisam de acompanhamento frequentes, regulares, para que elas tenham uma qualidade de vida como qualquer outra criança, né? Exatamente. E a maioria das vezes a gente Sim. consegue dar essa qualidade de vida semelhante, como se não houvesse nenhuma outra comorbidade, né? Isso é muito legal. Do tratamento nas doenças reumatológicas, né? Era até uma próxima pergunta, né, que eu iria trazer assim, que esse cuidado, né, com a criança, ela vai além do diagnóstico. Então, a doutora Angela já respondeu que, assim, como que funciona esse grupo terapêutico, né? Como que funciona esse acompanhamento multi, né? Com quais profissionais que geralmente ocorre assim diariamente? Quais são os Eu acho que a profissionais em doutora Angela já atendimento de respondeu isso cada... bastante, mas assim, Perfeito. a fisioterapia Sim, sempre aí ajudando a gente na reabilitação, tanto dos pacientes que não têm, por exemplo, uma artrite já com a limitação estabelecida, quanto nos pacientes que estão em atividade mesmo. A nutrição é muito sim. importante, os nutricionistas, a gente está sempre junto ali, trocando, porque são crianças que eventualmente fazem uso de corticóide, por conta do uso do corticóide acaba ganhando peso, então eles ajudam a gente nesse contexto também. A fono, como a doutora Angela falou, terapeuta ocupacional, é, dentista, certo? A gente tem algumas vezes que tem acometimento da articulação temporomandibular, com dentista, oftalmo. É Afeta, né, todo todo E aí, tudo. dependendo da Mas manifestação de cada doença, se é um lúpus com manifestação renal, precisa do nefrologista. Então, aí realmente, como é um grupo de doenças, vai depender de como ele vai. Mas, de maneira geral, fono, fisioterapeuta Né? e Técnica E eu lá. acho que o legal nutricionista. lá da Singular é que a gente tem tudo isso, ó. Né? Então, acho que o legal é que a gente tem o Exatamente. reumato, tem o pediatra, tem o neuro, É. tem a E a equipe toda importância dessa multi. conversa Exato. diária, Essa Exatamente. A troca. né? gente Então consegue aqui, trocar, né? Entre todo exatamente. mundo. É interessante você falou a questão, né, do nutricionista, que tivemos um podcast recentemente falando sobre a obesidade, né, sobre a questão do sobrepeso. Então, Sim. assim, trazendo a visão de um endócrino, de uma nutricionista, de uma gastro.
E assim, pensando nessa medicina de precisão, eh, e a genética, tem algum papel que é fundamental para este processo de investigação diagnóstica ou até mesmo para uma avaliação, acompanhamento? Ah, com certeza. Principalmente, né, em um dos raminhos aí dos reumatismos, das doenças autoinflamatórias, o estudo genético ajuda a chegar ao diagnóstico, são doenças mais raras, menos faladas, Que podem se mas apresentar de forma muito semelhante a outras doenças também, né? Então, exatamente, o diagnóstico genético também, ele pula alguns degraus, alguns anos de exatamente, investigação, né? exatamente. Mais preciso E e também tudo mais. no aconselhamento genético de algumas doenças, é muito Sim, importante, né? Em doenças genéticas, sim. o aconselhamento E a genético faz medicina diferença. genética veio para diferenciar mesmo, né? Para ajudar bastante a gente, né? Então, para Uhum. qualquer tipo de doença, acho que não só na reumato, na neuro, na pediatria em geral, desde que o bebê nasce, os testes Exatamente. diagnósticos, né? O teste do pezinho, o teste da bochechinha. Então, ela veio aí com tudo. Então, é uma grande ajuda aí para todas as doenças mais complexas, Sim. então. E cada vez mais a gente tem terapias guiadas pelas alterações genéticas, né? Uhum. Então, a gente consegue guiar exatamente o tratamento, a depender da alteração genética do que aquela paciente apresente. Não sei se é o caso da reumato, se já deu uma terapia alvo específica, mas em outros casos, Sim. como na neuro, né, a gente já tem vários tratamentos bem específicos, né? Aham. Ainda a gente está caminhando, né? A Reumata ainda está caminhando esses passinhos, tanto que as doenças autoinflamatórias são doenças que cada dia a gente vai conhecendo novas Mas, doenças, que não é. Então ainda realmente está em processo, mas ajuda muito para a gente saber para que lado ir no e é, tratamento. é aquela criança, por exemplo, chega na UTI com intensivista, é uma sepse inexplicada, às vezes é uma doença autoinflamatória que a gente deixou de tratar, e o tratamento muda completamente de relação, não é só Exatamente. dar antibiótico, tem que dar altas doses de Sim. imunossupressores, que Uhum. mimetizam muito um quadro grave de criança e a doença autoinflamatória. A Exato. gente viu isso muito no Covid, né? Na Covid a gente teve a doença multissistêmica das Sim. crianças, e aí o reumato imuno, o reumato, né? A gente Sim. não sabia muito bem quem tratar, mas é um grau de doença inflamatória também, que as crianças tinham uma situação mais graves e o tratamento diferenciava completamente, né? E aí, cada vez mais a gente estuda essa parte aí genética desses pacientes. E embora essa parte seja tão importante, a clínica, Ainda é né, sempre. ainda Sempre. Isso. é soberana. Então a gente precisa ter esse olhar para as primeiras queixas, para a gente não deixar passar nada, né? Assim, como pediatras mesmo, a gente está bem atento, que às vezes pequenas coisas, pequenas queixas, se a gente for puxando, a gente consegue destrinchar mais aí sobre o quadro do Exatamente. paciente. Com certeza. Como é importante essa troca, né, meninas? Estamos chegando ao final. Gostaria novamente de agradecer a presença de todas vocês, mas antes de finalizarmos, primeiro, você que ficou conosco até agora, se gostou desse conteúdo, se achou relevante, clica, se inscreve no canal, compartilha para que chegue esta informação a outra pessoa e que essa discussão aqui não seja apenas algo somente aqui, seja algo que seja propagado para outra pessoa conhecer um pouquinho sobre o que é o reumatismo. Mas antes eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a família ou para uma pessoa curiosa que está assistindo, né, quer saber sobre o assunto. Qual orientação você deixaria para aquele pai ou para aquela família que percebeu algum sinal ou se tem alguma dúvida e como que a gente pode ajudar, né? Então, qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar em cada competência de cada área de vocês sobre se a criança tem o reumatismo ou alguma orientação? Você pode olhar para a câmera lá, doutora, Eu fique à acho vontade. que a minha mensagem como reumatopediatra vai ser: se o seu filho tem uma queixa que é frequente, embora não pareça ser uma doença, mas que é frequente, incomoda, faz ele faltar à escola, deixar de brincar, procura o pediatra, conversa com o pediatra, que o pediatra vai conseguir aí perceber se ele tem necessidade de uma investigação para reumatismos ou não. Porque às vezes também, por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes queixas repetidas, mas ignoradas, podem nos guiar para o diagnóstico precoce, que é o nosso objetivo. Eu acho assim que o principal é esteja atento à sua criança. Ninguém conhece melhor os filhos do que os pais. Então, assim, ficar atento, observar os sinais,
e procurar logo ajuda. Assim que notar que tem algo errado, algo diferente, procurar o pediatra, fazer as consultas de forma regular também com pediatras, crianças maiores, né, que às vezes ficam um pouco aí Esquecidas. só vão ao pediatra quando adoece, mas não, às vezes alguns sinais eles podem, eh, indicar antes uma doença pra gente. É. A minha mensagem é bem parecida com a das meninas, né, então confie na percepção de vocês, confie nas queixas persistentes, principalmente associada a outras queixas, outros sintomas, como perder peso, falta de apetite, muita restrição nas atividades diárias dos seus filhos. Não tenham medo do diagnóstico, a maioria dos casos não é uma doença reumatológica, são doenças mais corriqueiras do dia a dia, mas em sendo uma doença reumatológica, o tratamento precoce define uma boa evolução da doença para que seu filho tenha um bom acompanhamento, um bom segmento, um bom desenvolvimento. Então, quanto antes descobrir, melhor para ele. É isso, meninas. Ficamos por aqui. Você que nos acompanhou, muito obrigada e te espero no próximo episódio.